Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Kelly, professora de História, e hoje nós vamos falar sobre mitologia grega. Mais precisamente, vamos ver sobre a lenda do Minotauro e sobre Teseu. Vou ler um trechinho aqui do livro de ouro da mitologia, História de Deuses e Heróis de Thomas Bulfinch. Vou ler um trechinho que fala sobre Teseu, que foi o herói que derrotou o Minotauro. Por que vamos falar sobre isso? Porque tem estreita ligação com Creta, que era a maior ilha da Grécia insular e é um dos berços da civilização grega. Então vem comigo, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito, ativa o sino das notificações para receber o aviso quando eu postar novos vídeos e curte, compartilha o vídeo com seus amigos para que mais pessoas venham aprender história. Você talvez já ouviu falar sobre o Minotauro. Ele era um monstro com corpo de homem, cabeça e cauda de touro, e ele vivia em um labirinto, né? Talvez você já viu em filme, em desenho animado, que ele vivia lá em um labirinto. Mas quem era o Minotauro? Qual é a origem dele? O Minotauro, ele era filho da esposa do rei Minos, o rei de Creta, e ele habitava o palácio de Knossos, que era o maior palácio lá da ilha de Creta, um dos berços da civilização grega, como eu falei. O rei Minos tinha feito um acordo com Poseidon para que Poseidon o ajudasse em algumas batalhas, Poseidon, rei do mar. Em troca, Poseidon pediu que ele fizesse o sacrifício de um animal, de um boi branco, um touro branco que saiu do mar. Só que o rei Minos ficou encantado com aquele touro e não quis sacrificá-lo, sacrificou um outro touro no lugar dele, achando que Poseidon não ia perceber. Poseidon viu, lançou sobre ele uma maldição. Que maldição foi essa? A esposa de Minos se apaixonou pelo touro branco e teve relações, teve um filho com esse touro, e nasceu o Minotauro. Quando o Minotauro nasceu, ali aquele monstrinho, aquele serzinho monstrinho, Minos não teve coragem de sacrificá-lo por ele ser, ali ter uma origem divina, né? Ficou sem jeito de sacrificá-lo e pediu para Dédalo construir um labirinto e ali ele trancou o Minotauro, né? Ainda bebê, ele colocou o Minotauro lá e ele ficava solto dentro do labirinto, mas ao mesmo tempo ele ficava preso porque era impossível sair de lá. Depois de algum tempo, Creta entrou em guerra com Atenas e venceu. E Atenas foi então castigada com uma imposição de ter que enviar anualmente 14 pessoas para serem sacrificadas, para servir de alimento para o Minotauro, para ser lançadas dentro do labirinto. Isso perdurou por 3 anos, até que Teseu, que era filho do rei de Atenas, resolveu intervir nessa situação e resolveu acabar com aquele sofrimento do seu povo. Agora eu vou ler aqui sobre o encontro de Teseu com o Minotauro. Os atenienses encontravam-se naquela época em estado de grande aflição, devido ao tributo que eram obrigados a pagar a Minos, rei de Tebas. Esse tributo consistia em 7 jovens e 7 donzelas, que eram entregues todos os anos, a fim de serem devorados pelo Minotauro, monstro com corpo de homem e cabeça de touro, forte e feroz, que era mantido num labirinto construído por Dédalo, e tão habilmente projetado que quem se visse ali encerrado não conseguiria sair sem ajuda. Teseu resolveu livrar seus patrícios dessa calamidade ou morrer na tentativa. Assim, quando chegou a ocasião de enviar o tributo e os jovens foram sorteados de acordo com o costume, ele se ofereceu para ser uma das vítimas, a despeito dos rogos de seu pai. O navio partiu, como era de hábito, com velas negras, que Teseu prometeu ao seu pai mudar para brancas no caso de regressar vitorioso. Chegando a Creta, os jovens e donzelas foram todos exibidos diante de Minos, e Ariadne, filha do rei, que estava presente, apaixonou-se por Teseu e este amor foi correspondido. A jovem deu-lhe então uma espada para enfrentar o Minotauro e um novelo de lã, graças ao qual poderia encontrar o caminho. Teseu foi bem sucedido, matando o Minotauro e saindo do labirinto. Levando então Ariadne, ele regressou a Atenas juntamente com os companheiros salvos do monstro. Durante a viagem, pararam na ilha de Naxos, onde Teseu abandonou Ariadne, deixando-a adormecida. A desculpa que deu para tratar com tanta ingratidão sua benfeitora foi que Minerva lhe apareceu num sonho ordenando-lhe que assim o fizesse. Ao aproximar-se do litoral da Ática, Teseu esqueceu-se da combinação que fizera com o pai e não mandou alçar as velas brancas. O velho rei, julgando que o filho tivesse morrido, suicidou-se.
Teseu tornou-se então rei de Atenas. Então aqui nós vemos como que foi o encontro de Teseu com o Minotauro, a sua vitória ali graças à ajuda da princesa Ariadne, e depois como que ele se tornou fatidicamente ali o rei de Atenas porque o seu pai se suicidou. Por que eu estou contando esse mito para vocês? Porque este mito ele tem forte relação com a história verdadeira de Creta. Como assim, professora? O Minotauro existiu? Não, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é que no ano de 1878 foi encontrado lá em Creta ruínas do Palácio de Knossos. No subsolo desse palácio foram encontradas ruínas de um labirinto. Exatamente, o labirinto do Minotauro, uma prisão, não sabemos, mas são ruínas de um labirinto e ali nas paredes daquele labirinto tem muitas informações, muitas ilustrações, muitos textos que ajudam a compreender a história da Grécia, a história ali do iniciozinho da Grécia Antiga. Uma construção que teria sido feita por volta do ano 1900 a.C., uma construção muito grande, cerca de 22 mil metros quadrados, e que tem relação estreita com uma lenda local, uma lenda da mitologia grega, inclusive uma lenda muito famosa. Então nós analisamos que a mitologia grega, ela ajudava ali a explicar fatos do cotidiano. Claro que incluía ali o místico, a magia em suas histórias, mas eram mitos fundadores. Era um mito de como que tinha acontecido a guerra entre Creta e Atenas, como que Teseu se tornou rei de Atenas, explica este achado arqueológico do labirinto no subsolo do Palácio de Knossos. Esses achados arqueológicos ajudam a entender um pouco da cultura grega e entender essa relação entre mitos e cotidiano lá, porque nós vemos fatos místicos incorporados a fatos reais, fatos realmente que aconteceram na história. Bom, por hoje é só. Se você quer acompanhar mais vídeos como esse, se inscreve no canal e fica comigo. Tchau e até a próxima!